Nesta edição do Sobre Política, vamos mergulhar nas conquistas políticas e sociais das mulheres. São conquistas como o direito ao voto e ao de se candidatar a cargos eletivos, a lei do divórcio, a criação da primeira delegacia da mulher, entre outras. O 8 de março também é marcado pelas lutas femininas. Ainda há sérios problemas que devem ser combatidos, como a violência contra a mulher e a desigualdade salarial no trabalho. Outro desafio atual é a sobrecarga das mulheres, que muitas vezes precisam conciliar as atividades profissionais com a criação dos filhos e os cuidados da casa. Para falar sobre este assunto, receberemos aqui no estúdio a professora Tatiana Bernardes, coordenadora do curso de Serviço Social da Univap. E você vai conferir uma reportagem especial sobre mulheres e inteligência artificial. A chamada desigualdade algorítmica é uma realidade. Por outro lado, cada vez mais mulheres estão trabalhando em áreas da computação e desenvolvimento de IA. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Além de ser uma data de homenagem às mulheres, o 8 de março tem raízes históricas mais profundas. Vem do começo do século XX, se tornou data fixa em 1913, quando, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, milhares de mulheres russas se organizaram em passeatas pela paz. Marvin. E, Érico, olha só, em 1975 a data foi oficializada pela ONU e passou a ter um tema anual. Nesse ano, o tema será Direitos, Justiça, Ação para todas as mulheres e meninas. O 8 de março lembra as conquistas políticas e sociais das mulheres e é um marco na busca por igualdade de gênero no mundo. Pois é, a origem da data é marcada pela luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e na Europa durante a Revolução Industrial. Elas exigiam melhores condições de trabalho. É isso mesmo. Naquela época, a jornada chegava a 16 horas, 6 dias por semana. No mundo inteiro, a data é marcada por muitas manifestações. Foram discussões que atravessaram décadas e deram resultado. Atualmente, há diversas conquistas sociais e políticas das mulheres que merecem destaque. Vamos conferir. Se hoje Julianas, Sinaras e Rafaelas podem ser vereadoras, advogadas e engenheiras, é porque outras mulheres antes delas lutaram para conquistar direitos básicos, como estudar, votar e trabalhar. Dá para acreditar que, em um passado pouco distante, ocupar esses espaços não era permitido para mulheres? Pois é, foi apenas em 1879 que as mulheres foram autorizadas a cursar o ensino superior e, até então, elas só podiam frequentar a educação básica com foco na formação doméstica. Depois de quase 150 anos, a estudante Rafaela valoriza essa conquista que permitiu a ela estudar o que sempre sonhou, engenharia civil. Quando uma mulher ela ocupa um espaço que ela conquistou através da educação, como um cargo alto, ou um posto que ela pode falar pelas outras, ela está garantindo que a gente tenha todas as decisões tomadas considerando a realidade de outras mulheres, inclusive a minha. Então, eu acredito que o ensino superior hoje é gratificante, é uma conquista muito grande e que ela foi uma conquista muito forte e que a gente vai continuar conquistando outras coisas através dela. Após décadas de lutas, em 1932, com a aprovação do Código Eleitoral, as mulheres conquistaram outros direitos importantes no país: o de votar e o de se candidatar para um cargo na política. E assim, em 1933, houve a primeira eleição de uma mulher, da médica paulista Carlota Pereira de Queiroz, eleita deputada federal. Graças a Carlota e outras mulheres que abriram caminho, a participação feminina na política cresce a cada dia. Aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos, 2 vereadoras, Amélia Naomi e Juliana Fraga, fazem parte do Legislativo joseense. Para Juliana, essa conquista veio da vontade das mulheres de serem protagonistas em espaços antes ocupados por homens. As decisões eram tomadas por homens para a sua vida e que às vezes eles nem sabem direito o que você quer. Então, o movimento das mulheres em favor
do voto, né, a favor de serem eleitas. E todas as conquistas vieram de movimentos de mulheres que querem, sim, ser protagonistas, que querem dar a sua opinião, que querem também estar nos espaços, e em todos os espaços, por que não, né? E a política é um deles. E no âmbito trabalhista não foi diferente. Acredita que até 1962 as mulheres só podiam trabalhar com autorização do marido? A partir da criação do Estatuto da Mulher Casada, essa realidade mudou. Essa lei realmente ela foi um marco decisivo na área jurídica, ela se deu em 1962 e ela trouxe personalidade jurídica para a mulher. Ela tornou a mulher um sujeito de direito, que significa que a partir desta data ela poderia ser herdeira, que anteriormente ela não era capaz de ser herdeira, ela não poderia. Ela poderia discutir sobre guarda dos filhos e ela poderia trabalhar. Então é um marco muito importante dentro do direito brasileiro, o Estatuto da Mulher Casada. Mesmo diante desses progressos, nós mulheres sabemos que ainda é preciso avançar no que diz respeito à igualdade de gênero. Apesar de a maioria do eleitorado brasileiro ser feminino, 52,7%, as cadeiras ocupadas por elas, nas casas legislativas, são minoria. Pesquisa da ONU Mulheres de 2025 revela que apenas 18,1% da Câmara dos Deputados é composta por mulheres. Para quem vivencia o dia a dia da política, o desafio é fazer com que a lei garanta não apenas o nome na urna, mas o lugar no plenário. Hoje nós temos uma cota partidária, né? Todos os partidos têm que ter os 30% de candidatas. Isso foi um avanço, um debate, uma discussão. Conseguimos esse avanço. Tivemos o avanço agora de ter 30% de financiamento para mulheres, porque não adianta você ter... tem 30% de mulheres, mas o recurso para uma campanha vinha só para os homens. Os homens acabavam ficando e tomando todo. Então, tem agora o recurso para as mulheres e agora tem outras discussões para que seja realmente uma porcentagem nas cadeiras, né? A cota das cadeiras. Porque aí sim você garante uma porcentagem de mulheres na política, né, sendo eleitas. Enfim, fora isso, tem a questão da violência que a gente precisa avançar. Nós precisamos avançar. E tudo isso parte de políticas públicas, de fiscalização, de um movimento grande e de mulheres mais engajadas para que isso aconteça, né? Sem falar na questão salarial, de acordo com o Censo 2022, as mulheres recebem o equivalente a 78,9% do salário dos homens. Embora a Constituição Federal de 1988 garanta direitos iguais, elas ainda enfrentam desigualdades, preconceitos e violências. A nossa Constituição, ela traz essa garantia, e a Constituição é de 1988, ela trouxe essa garantia de equidade, que significa dizer que não há diferença entre homens e mulheres, né? Entretanto, nós sabemos que no mercado de trabalho, nas diversas áreas e ocupações que a mulher se propõe a fazer, ainda existe muito preconceito, ainda existe mulheres que recebem salário inferior ao homem diante do mesmo cargo ocupado. Então, isso é o legislador tentando trazer uma reparação histórica, né, para a nossa Constituição, mas o que significa que a realidade ainda está um pouco distante do que o papel traz, né? Então, nós precisamos continuar conquistando e lutando pelos nossos direitos de ocupar espaços tão importantes também. São muitas as conquistas femininas que nos fizeram chegar até aqui. E ainda tem muito para ser conquistado. Mais direitos, respeito e igualdade. E as mulheres que conhecemos nessa reportagem nos ensinam: lugar da mulher é onde ela quiser. Para mim, ser mulher é ser forte, ser corajosa, né? Porque a gente veio de uma longa jornada de mulheres que lutaram por nós e conquistaram esse espaço pra gente. Então, eu acho que ocupar esse espaço que antes era só de homem é uma grande conquista e a gente vai conquistar muito mais coisas ainda. A política não é o que a gente escuta, a política é ruim. Não, a política é um espaço que a gente precisa tomar, né? Tomar esse espaço para nós.
porque a gente depende da política, como eu falei, é uma creche, é um trabalho, é o horário, é o salário, passa pelas discussões na política. E quanto mais mulheres na política, mais esses debates são fortalecidos. E eu acho que tem que ser uma corrente que só fortalece. Então, quem ganha é a sociedade, que ganha uma trabalhadora, uma empresária feliz, porque ela também pode ter a sua família, mas ela também pode exercer o cargo e ocupar o espaço que ela julga que cabe a ela. São muitas conquistas que merecem sempre ter reconhecimento e, claro, também visibilidade, né, Érica? Sem dúvida, Marvin, até porque muitos desses direitos que vimos na reportagem só foram alcançados após muitos debates, reuniões, manifestações. Exatamente. E olha só, o 8 de março também serve para lembrarmos que ainda há muitas situações que precisam ser combatidas, como da misoginia, o etarismo, a violência doméstica, o feminicídio, a pedofilia e a desigualdade salarial. Inclusive, sobre essa questão da desigualdade, há um outro tipo que vem ocorrendo com o avanço das tecnologias de comunicação e informação. Ainda no programa de hoje, você vai conferir uma reportagem sobre os impactos sociais da desigualdade algorítmica geradas pelas ferramentas de inteligência artificial. Já, depois do intervalo, vamos falar sobre o empreendedorismo feminino e aqui no estúdio vamos receber a professora de Serviço Social, Tatiana Bernardes, que vai conversar com a gente aí a respeito dos desafios das mulheres no mercado de trabalho. Segundo o último censo do IBGE de 2022, 8 milhões de mulheres no Brasil criam os filhos sozinhas. Para você ter uma ideia de como os números são distintos entre mulheres e homens, no ano de 2000, 11% das famílias brasileiras eram chefiadas por mães solteiras e somente 1,5% das famílias comandadas por homens. Érica. Pois é, Marvin, em 2022, as famílias de mãe solo eram 13% e as de pai solo 2%. Quando o assunto é trabalho, a conhecida sobrecarga feminina é algo que marca a vida de muitas mulheres, sejam elas solteiras ou casadas. E dar conta do emprego, da casa e dos filhos, muitas vezes, geram problemas sérios de exaustão e saúde mental. É uma questão aí de política pública, né, que merece discussão. Por isso, para falar sobre isso, nós recebemos a professora Tatiana Bernardes, coordenadora do curso de Serviço Social da Univap. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, agradeço sempre o convite, né? Acho que é uma oportunidade muito especial, né, da gente debater e refletir sobre esses temas que a gente conhece tão intimamente, né, Érica? Sem dúvida, professora, seja bem-vinda ao Sobre Política. Eu começaria te perguntando o seguinte, professora, quando a gente fala, né, que a mulher deu certo no trabalho, o que está por trás disso muitas vezes? Sim. Eu acho que a gente tem que sempre a gente está falando da rede de apoio, né, que essa mulher tem, né? Então, os modelos de trabalho hoje que nós temos, ele pressupõe, né, que exista ali um trabalho invisível, né, dentro dessa casa para que essa mulher possa ter êxito e ser bem-sucedida, né? O que muitas vezes não é possível. Então, essa jornada ela é dupla, ela é tripla para essa mulher. Então, para ela se manter no mercado de trabalho e para ela cumprir com as tarefas diárias da casa, né, com os filhos e tudo mais. Então, é uma sobrecarga que vem para essa mulher, né? E nós falamos também de postos de trabalho hoje de competitividade, que a gente sabe que aumentou muito mais, e do quanto a mulher ela precisa ainda, né, seguir com alguns estigmas de comprovar, né, a eficiência, então, relacionada aos homens. Então, esse posto de trabalho alcançado para se manter, às vezes essa mulher ela precisa se dedicar ainda muito mais, né, para que não tenha aí alguma questão, né, sobre o seu gênero e sobre a sua capacidade, né,
isso já no início de quando ela é empregada, né, por exemplo. Já desde o começo da carreira. Já né? desde o começo. E você falou, professora, sobre essa questão de eficiência, né? E essa visão de eficiência, ela está ligada a ver a mulher fazer o que ela é humanamente capaz de fazer, ou seja, ela entregar mais do que seria exigido de um homem, seria exigido de outra pessoa? Então, no mercado de trabalho, a gente vai falar, isso não dá para a gente generalizar dentro do espaço de trabalho, porque são empresas, né, que a gente, uma ou outra pode ser que tenha aí hoje em dia, né, ainda um pouco mais equiparado, então a gente não consegue generalizar dessa forma, mas essa mulher tendo essa atribuição, porque a gente sabe que o cuidado ele está relacionado à mulher, né? Então Sim. Isso é cultural, isso é estrutural também. Então a gente sabe que isso, eu acho que segundo o IBGE, né? A mulher ela tem aí 9 a 10 horas por semana a mais de trabalho em casa do que os homens. Isso é um número ainda que não diz muito para a gente, porque às vezes é uma pesquisa muito pequena, né, relacionada ainda que não chega, né, totalmente essa informação. Mas a gente sabe que as mulheres, elas vão fazer a compra do supermercado, elas vão ter que chegar em casa e fazer a limpeza, vai cuidar do animal, vai cuidar dos filhos, vai olhar o caderno, vai... Então, essas atividades, elas estão atreladas à mulher, né? E ela precisa também, dentro do espaço de trabalho, ser... como se ela não existisse essa outra jornada. Essa jornada não é vista, né? Então, pressupõe-se que exista alguém que está lá, cumprindo com esse trabalho. E aí, quando essa mulher, ela pode terceirizar esse trabalho algumas vezes, né? Com contratações que depois a gente pode estar falando sobre esses cuidadores também. Sim, e inclusive tem muitas consequências, né, professor, em relação a isso. Tem um dado aqui do INSS, né, que mostra que quase 65% dos afastamentos por ansiedade e depressão são de mulheres na faixa etária aí dos 40 anos. É muito elevado, né, esse número. É muito elevado, e se for pensar pela lógica empresarial, né, o prejuízo de um afastamento ele é muito maior do que criar condições internas de melhoria de bem-estar para essas mulheres, né? Porque uma vez que você tem aí um gasto com treinamento, né, com uma atividade que ela já está habituada, e até você contratar outra pessoa para substituir ou treinar, então assim você tem uma perda, né, de tempo, de gasto, que as empresas deveriam olhar mais para isso também, né? E de criar um ambiente que seja mais adaptável, né? Existem aí algumas empresas hoje que diminuiu a jornada, né? Ou que tenha alguns espaços com creche, algumas empresas também têm para amamentação até os 2 anos de idade, e tem esses horários flexíveis para que essa mãe possa, né, transitar. Enfim, diversas, acho que são possibilidades que a gente tem que pensar todos os dias, né, para que a gente possa acolher. Professora, agradeço, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui no Sobre Política. Obrigada, eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada, professora, e feliz Dia das Mulheres, né? Chegando. Nossa, sim. Perfeito. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os desafios do empreendedorismo feminino no Brasil. De acordo com o Sebrae, as mulheres representam mais de 30% dos empreendedores no país, um fenômeno que também revela algumas desigualdades. E você vai conferir uma reportagem especial sobre mulheres e IA. Na área da inteligência artificial, um dos grandes problemas é o risco do viés algorítmico, que muitas vezes exclui pontos de vista femininos nos resultados gerados quando interagimos com os sistemas. Voltamos com o Sobre Política. No mês da mulher, números do Sebrae revelam os desafios do empreendedorismo feminino no Brasil. No último trimestre de 2024, o país ultrapassou a marca de 10 milhões de mulheres donas de negócio. Esse é o maior patamar da série histórica, segundo dados da PNAD contínua do IBGE.
As mulheres representam 33,9% dos empreendedores brasileiros, número que tem crescido de forma gradual na última década. No Brasil, quase metade das mulheres empreendedoras é negra, o que mostra o papel das micro e pequenas empresas como alternativa de renda e autonomia. A maioria das empreendedoras estão no setor de serviços, trabalha por conta própria e sem empregados. Embora a formalização tenha avançado nos últimos anos, mais de 65% ainda não tem CNPJ. Entre as microempreendedoras individuais, o Sebrae aponta 5 milhões e 600 mil, na verdade 5 milhões e 600 mil negócios ativos. Elas são 46% de todos os MEIs do país. A maior concentração está nas regiões Sudeste e Sul, com destaque para Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. E apesar dos avanços, o estudo revela desigualdades, como o rendimento médio, que ainda é 30% menor que o dos homens. As empreendedoras gastam o dobro do tempo com questões domésticas. Enquanto mulheres gastam 3 horas nos cuidados com familiares, homens levam menos de 2 horas. Já as atividades domésticas ocupam quase 3 horas do dia da mulher, enquanto dos homens é 1h30. Outra situação enfrentada é a discriminação. Na pesquisa do Sebrae, 24% das empreendedoras entrevistadas disseram que já sofreram preconceito apenas por ser mulher. E 42% delas afirmaram conhecer outra mulher que foi discriminada dessa mesma forma. Isso tudo nos mostra que, além de celebrar conquistas, o Dia Internacional da Mulher também é um momento de reflexão sobre a necessidade de políticas públicas que ampliem o acesso ao crédito, à formalização para quem empreende no Brasil. A inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso cotidiano e no dia empresas e governos, né, Marvin? Ela vem se tornando fundamental para organizar dados, automatizar processos e auxiliar a tomada de decisões. Mas estudos e casos mostram, né, Érica, que esses sistemas de IA podem repetir problemas e desigualdades sociais que já existem nos dados que usamos para pesquisar, observar e aprender. Pois é, o viés algorítmico é quando a tecnologia aprende a partir de informações incompletas ou desequilibradas e passa a reproduzir esses mesmos padrões nos resultados que entrega. Situações assim ampliam o debate sobre discriminação algorítmica e contribui para problemas como, por exemplo, resultados tendenciosos, favorecendo determinadas situações ou grupos em detrimento de outros. E quando pensamos nas mulheres, o viés algorítmico de uma ferramenta de IA pode afetar alguns dos nossos direitos. Voltando à raiz do problema, a falta de mulheres nos trabalhos que envolvem diretamente o desenvolvimento de sistemas de IA é um desafio para as empresas do setor. Nos últimos anos, este cenário vem mudando. Estar em um mercado onde você precisa se provar todos os dias é algo corriqueiro para as mulheres. Mas, quando falamos do setor da tecnologia, essa realidade se agrava ainda mais. A discriminação vai além de comentários ou falta de oportunidades. A diferença entre os gêneros começa nos algoritmos. O algoritmo ele é uma sequência lógica matemática, mas ele é treinado por humanos e os dados que servem para treiná-los, os dados são colocados, apresentados a eles por seres humanos. Né? Então, essa discriminação, ela vem do que a gente tem na realidade na nossa sociedade. O algoritmo é um espelho do que a nossa sociedade é. A chamada discriminação algorítmica ganha força devido ao baixo número de mulheres atuando na área de inteligência artificial. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, em todo o mundo, apenas 22% dos profissionais que atuam com IA são mulheres. Segundo essa doutora em tecnologias da inteligência, os algoritmos são criados para reproduzir padrões ideológicos e muitas vezes reforçam estereótipos misóginos e machistas. Então, quando você tem um treinamento, vamos supor, para um algoritmo de contratação, para ele escolher um candidato para uma determinada vaga, se você coloca só
dados de homens brancos, né, ou então só homens, ele vai achar que o homem é um candidato perfeito. E aí, quando chegar um currículo de uma mulher, ele vai estranhar. Da mesma forma que se você só colocar mulher branca, ele vai entender que a mulher negra não é adequada. Então, criam-se vieses, né? E aí você tem uma inúmera quantidade de vieses, é de raça, é de gênero, aí você dá vazão para o discurso de ódio. A Lohane, cofundadora de uma startup de tecnologia, sabe o quão complicado é ser mulher nessa área. Até alcançar um cargo de liderança, precisou vencer muitas barreiras e comparações com homens que exerciam a mesma função. Olha, não foi fácil. Você, já sendo mulher numa área que é predominantemente masculina, você tem que normalmente mostrar que é superior do que se fosse um homem. Eu não fico feliz com esse comentário, mas a realidade é essa. E eu não sou da área, não sou formada na área, então eu tinha 2 desafios. Sendo mulher nova, para gerenciar pessoas que são realmente da área, formadas naquilo, e fazer com que eles fizessem um bom trabalho, me comunicasse com eles na língua deles, que é um outro desafio, só para complementar. A Vitória é recém-formada e já sente o peso de ser mulher em um ambiente dominado por homens. A força para crescer nesse mercado vem da inspiração de outras mulheres que têm alcançado espaço e representatividade. Eu creio que mulheres na tecnologia, mulheres na liderança, é muito grandioso. Eu creio que as mulheres, elas têm um olhar muito aguçado para todos os procedimentos, elas têm um olhar muito crítico, e trazer isso para a área de tecnologia e liderança é muito bom. Então, a gente ter cuidado com todos os processos, ter uma atenção, eu creio que seria muito bom trazer mais mulheres. E quem ainda está se formando já enxerga que a disputa por visibilidade vai ser grande. Basta olhar para a sala de aula do curso de Análise e de Desenvolvimento de Sistemas. Onde eu estudo, né? A sala, acho que tem 4 mulheres e a maioria é homem. Tudo homem. E aí é um pouco intimidante, né? Você estar numa sala só com homens, estar trabalhando só com homens. E eu acho que, sim, ter mais mulheres ia me deixar mais confortável. Acho que ia empoderar mais, né? Para a Lohane, a falta de líderes femininas é um fator que afasta novas profissionais do mercado. De acordo com ela, com mais mulheres em cargos de liderança, vai ser possível desenhar um futuro mais promissor para muitas profissionais que atuam na tecnologia. Quando você é homem, é muito mais palpável, porque você tem outros homens na mesma posição, homens presidentes do Brasil, homens em cargos de liderança, então você sabe qual caminho que você tem que trilhar. Quando você é mulher numa área masculina, você não tem esse norte tão definido. E quanto mais mulheres atingem essa posição, mais fácil é para que outras mulheres atinjam, porque o caminho está ali desenhado e traçado. E eu tento ser referência, não só por ser mulher, mas referência em bom trabalho, referência em humildade, referência em liderança, em educação. E é um diferencial para mim hoje ser mulher. Eu adoro a minha área, não trocaria. Não queria ser homem, não. É muito bom saber que cada vez mais mulheres estão se interessando, né, Érica, pela área da tecnologia. Sim. Isso, por exemplo, pode ajudar a reduzir com o tempo as possibilidades de falhas e erros de gêneros apresentadas pelas ferramentas de IA, né? Exatamente, né? Hoje em dia, o viés de gênero dos algoritmos de inteligência artificial está menos nítido nos resultados, se compararmos aí com o que ocorria há 2 anos, por exemplo. Os sistemas estão avançando junto com as discussões sobre a regulamentação que está acontecendo em todo o mundo e o uso ético da IA. Exatamente. Bom, é isso, né? O Sobre Política fica por aqui. Para você rever o programa na íntegra, é só acessar o nosso canal no YouTube, é o youtube.com/tvcâmara-sjc. E você pode participar nas nossas redes sociais. No Instagram estamos no @tvcâmara-sjc, na TV, canal aberto 12.3, além do canal 7 na operadora NET e o canal 9 na Vivo. Até mais. Tchau, tchau.